Olá, meu nome é Ramati Jacino, sou professor da Universidade Federal do ABC, do Bacharelado de Ciências Econômicas, e estamos aqui iniciando esse diálogo como parte de um conjunto de diálogos que o Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia e Sustentabilidade da Universidade Federal do ABC, o NIDES, está promovendo, que nós demos o nome de Diálogo Sul-Norte sobre Democracia e Desenvolvimento Sustentável. Então, este é um dos episódios desse conjunto de diálogos que nós estamos promovendo, e esses diálogos têm um caráter internacional. E, nesse momento, nós estamos aqui com o professor Odair Varela, que é o nosso convidado neste momento. O professor Odair Varela tem um extenso currículo e eu vou falar aqui rapidamente, vou fazer um resumo aqui do currículo do professor. Ele é professor auxiliar e investigador na Universidade Pública de Cabo Verde, é licenciado em Relações Internacionais, mestre e doutor em Sociologia pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e tem pós-doutoramento em Ciência Política na Faculdade de Direito de Ciência Política da Universidade de Quebec, Montreal, no Canadá. Então, este é o nosso convidado de hoje, a quem eu dou as boas-vindas. Agradeço de antemão a sua contribuição, a sua disponibilidade em participar dessa conversa conosco e, por favor, algumas palavras antes de iniciarmos o nosso diálogo aqui. Olá a todos e a todas. Muito obrigado, professor Ramatis, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a partilhar convosco algumas visões sobre a temática que propõe-se para essa nossa conversa. Então, eu, enquanto cabo-verdiano, não é? De um país africano de língua portuguesa, que tem a sua localização na África Ocidental, é um prazer dialogar com o Sul, nesse caso com o Brasil, mas também com o Norte, de forma geral, através dessa plataforma. Muito obrigado. Muito bem. Nós estamos vivendo uma realidade bastante adversa no mundo por conta da pandemia que todos nós sabemos. Essa realidade que nós estamos vivendo, ela tem afetado de maneira desigual as diversas populações, tanto do ponto de vista dos países, quanto do ponto de vista interno nos países, os diversos grupos sociais. E diversas pesquisas no Brasil, nós já temos mais de dezenas de pesquisas, apontam que são justamente aqueles grupos sociais mais vulnerabilizados, as grandes vítimas e aqueles que têm sofrido mais com a pandemia e que têm, inclusive, morrido mais com a pandemia. É assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos, é assim em diversas partes do mundo. No caso do Brasil, é um país de maioria negra, um país onde 55% da população é negra, e é um país que, historicamente, existe uma discriminação racial sistêmica, estrutural. A maioria dessa população vulnerabilizada é a população negra. Então, é a partir dessa perspectiva que nós procuramos desenvolver esses diálogos, pensando em soluções e também procurando analisar essa situação de maneira a tentar, inclusive, contribuir na superação dessas situações que a pandemia acabou maximizando, acabou tornando mais trágica essa situação histórica que é resultado de uma construção histórica. Então, é nessa perspectiva que nós estamos iniciando esse diálogo. Professora Odair, que vem de um país que tem realidades com algumas semelhanças, mas com algumas diferenças, né? Um país do continente africano, e que certamente as suas reflexões contribuem para as reflexões
no Brasil e também para as reflexões internacionais. Então, é nesse sentido que eu quero fazer aqui algumas perguntas, iniciar o nosso diálogo, na verdade, com uma pergunta que seria, na sua compreensão, quais as principais transformações produtivas, tecnológicas e financeiras em processo, nesse atual momento, em processo no mundo? Obrigado, professor Amatis, por essa pergunta inicial. Realmente, nesse contexto pandêmico, de pandemia, essa pergunta faz todo sentido, na medida em que nós vivemos num tempo agora de grandes temáticas, né? Temáticas globais. Por exemplo, a pandemia se inscreve na temática da saúde global, não é? Alguns autores dizem que estamos caminhando agora para uma era das pandemias, já não mais epidemias, e como é que os atores internacionais, incluindo os Estados, como é que eles vão encontrar uma estratégia que dê conta dessa nova realidade, das pandemias, que essa pandemia da Covid-19 não vai ser a única pandemia que vai afetar o mundo nos próximos tempos. Por quê? Porque o ser humano, cada vez mais, é o ser dominante do planeta Terra. Por isso até que os geólogos, os biólogos costumam utilizar a expressão agora estamos na fase de antropoceno, ou seja, já não é o peloceno, que é uma expressão que utilizam no período antes da dominação humana do planeta, e tendo em conta que o ser humano já não tem lugares desconhecidos no planeta onde não pode alcançar, então supostamente vai ser afetado não só a escala local, nacional, mas a escala global, não só com as questões de saúde global, nas pandemias, mas também a nível das migrações internacionais. Estamos falando também a nível das alterações climáticas, não é? As questões ambientais, a nível também das questões relacionadas com a igualdade e equidade do género, temáticas globais, questões do género, lutas antirracistas, então, tudo adquire um caráter global que os Estados sozinhos não podem dar conta. Por quê? Porque os Estados que nós temos, o conceito dominante de Estado, o conceito em vigor é de Estado-nação. Diga que esse ator-Estado só não pode dar conta, digamos, do seu quintal, do Estado-nação. E muitas vezes esse conceito dominante de Estado, por vezes, nem comporta, nem aceita outras concessões de Estado. Por exemplo, a ideia de ter um Estado com nações lá dentro, um Estado plurinacional, ou um Estado federal, que é, por exemplo, aquilo que na América Latina alguns povos marginalizados, como os povos indígenas e o povo negro, por exemplo, reivindica um Estado mais agregador, mais federal, mais plurinacional. Há casos do tipo de reivindicações que foram até aceitos nas constituições, no caso da Constituição do Equador, se não me engano, e da Bolívia aconteceu isso. Na Bolívia o Evo Morales. Exatamente, na Bolívia, na ideia de um Estado plurinacional, não é? Então, a concepção atual do Estado não consegue dar conta da globalização de algumas temáticas. Então, isso também acaba por se refletir, acaba a ser um reflexo das mudanças que tem havido, que falou bem, a nível produtivo, a nível tecnológico e também a nível financeiro. Não é? É claro que quando o ser humano, paulatinamente, vai dominando o planeta, também vamos alterando as questões produtivas, as relações de produção e etc. Eu fico lembrando que quando se fala do impacto da Revolução Industrial, não é? Que se diz que historicamente a leitura histórica dominante, não é? Diz que a Revolução Industrial teve lugar na Inglaterra, na Grã-Bretanha, e numa visão crítica, numa visão de quem olha, desconstrói essa narrativa e olha para as causas que levaram a que a Revolução acontecesse na Inglaterra ou na Grã-Bretanha, tem a ver com a colonização. A Grã-Bretanha, nesse caso, só teve recursos e meios para alimentar a sua Revolução Industrial a partir da colonização. Inclusive, já existem obras, economistas, críticos, por exemplo, como Gunnar Frank e outros, que quantificam a quantidade de dinheiro
que foi trazido das ex-colónias britânicas em África, do Quênia e do Ghana e etc., não é? Da Índia, imaginem, o país também da Índia, da Ásia e outros países que foram colónias britânicas, que foram alimentar o esforço inglês, no fundo, da transformação industrial. Mas, para mim, para quem está no continente africano, na África Ocidental, em Cabo Verde, mais do que olhar para digamos, as causas para a Revolução Industrial Britânica, deve-se olhar para outros espaços. Essa Revolução Industrial, essa narrativa hegemónica da Revolução Industrial Britânica, esconde que a Revolução Industrial, afinal, não começou no século XVIII ou XIX na Grã-Bretanha, mas sim na China, há 13 séculos. Okay? As raízes da Revolução Industrial. Agora, já existem trabalhos que comprovam isso perfeitamente, que no século XV e XVI, a China da dinastia Ming, quando começou a dinastia Ming, que esse processo parou. Até o século XV e XVI, o centro do comércio mundial, quem dominava o sistema mundo era a China. Okay? Mesmo a nível do comércio, das suas especiarias, etc. Okay? Então, é que a Revolução Industrial, de facto, começou a nível mundial. Essa Revolução Industrial que se fala, começou na China e teve o seu auge no século XV e XVI. E esse século importante foi a partir daí que iniciou-se a chamar expansão europeia. Agora, costuma-se perguntar, por que é que começou aí? Porque justamente a dinastia Ming, que passou a dominar a China, quis voltar-se para o mercado interno chinês. E deixou o mercado global sem dono, digamos, sem controle. E foi a partir daí que os europeus preencheram o vazio e deixaram pela China. É por isso que nós não devemos ficar surpreendidos com esse regresso da China, procurando agora dominar novamente o sistema mundial e em termos de transformações produtivas. Porque nós sabemos que a China, neste momento, é a fábrica do mundo, e aí aqui reside, no fundo, a raiz para as alterações que nós vamos ter a nível tecnológico neste momento, com o chamado 5G, não é? E também que neste momento nós temos dados que demonstram que o número de milionários no mundo tem na China a sua grande organização, é o país que mais tem bilionários e milionários no mundo, que acabam por dominar até própria as finanças internacionais. Em termos tecnológicos também, a chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China é um sinal de que a China quer não só colocar ou confrontar o domínio norte-americano a nível das tecnologias, mesmo a nível militar, mas ultrapassar, voltar ao lugar que considerava que era seu e que perdeu a partir do século XV e XVI por opção própria. Não é? Agora, para se ter essa visão, é preciso, no fundo, uma leitura histórica, uma releitura da história, é pôr em causa as narrativas dominantes que encobrem as narrativas outras do Sul. Okay? Então, nós estamos a fazendo aqui mostrar como é que se provocou o encobrimento do outro, okay? para se contrapor à narrativa do descobrimento, que na verdade não é um descobrimento, mas sim um encobrimento. Quando se fala da saga europeia em relação aos outros continentes, muitas vezes não se olha para o lado confrontacional, ou seja, para um confronto que houve, confronto que levou ao encobrimento do outro, um confronto violento, que é preciso reconhecer, e que também isso não se deu somente, não se pode olhar somente na questão da Europa-África, mas é preciso chamar outros continentes, a Ásia e a América Latina. Por exemplo, no caso cabo-verdiano, não se pode esquecer que o corredor de Cabo Verde, não é? Cabo Verde enquanto ilhas, são 10 ilhas, recebeu muitos africanos escravizados do continente, e Cabo Verde serviu de ponto para ir ao Brasil, por exemplo. Milhares e milhões passaram pelas ilhas de Cabo Verde. E muitas vezes também houve o inverso, não é? Houve tentativas de regresso ao continente através de Cabo Verde. E também essa história não é contada. Então esse Atlântico Sul-Médio, que é negro, não é? Insere várias histórias de idas e regressos que acabam por refletir-se nos atuais processos no fundo de produção e também a nível tecnológico
E mesmo a nível financeiro. Nós estamos com tentativas de mudar esse cenário. Nos últimos 10, 20 anos no Brasil juntamente com outros países, tiveram a ideia, o projeto de criar uma instituição que seja alternativa ao FMI e ao Banco Mundial, né? Com a estrutura de BRICS, os BRICS, né? Brasil, China, Rússia, África do Sul. Houve essa tentativa que não avançou. No caso do Brasil também por causa de transformações políticas que existiram, né? Com a queda da Dilma, se não me engano, e também com a sucessão que houve com o presidente Lula, com a presidente Dilma, presidenta, né? Como ela gostava de ser chamada, e também o presidente Lula. Então, houve a liderança brasileira, e que era a co-liderança juntamente com a China. Ao perder essa co-liderança, esse grupo perdeu também muito fulgor. E a China mesmo era um grande aliado desse grupo que pretendia mudar o rumo das transformações a nível das finanças internacionais. Que esses Estados pudessem procurar financiamentos junto do novo banco, dos BRICS, e também procurar que a nível tecnológico houvesse uma transferência de tecnologia que pudesse também beneficiar os países do Sul e finalmente a nível mesmo das vacinas. O Brasil deu um grande contributo ao nível eu me recordo, ao nível dos retrovirais para combater o HIV. Havia parcerias entre a África do Sul e o Brasil. Portanto. Então, neste momento, o que importa é que essas transformações produtivas, tecnológicas e financeiras não continuem a beneficiar somente o Norte. E é por isso que nós conseguimos ver que há esse confronto entre a China e os Estados Unidos no que toca ao 5G, essa guerra fria tecnológica, porque a China neste momento está apostando justamente na aproximação com os países do Sul. Agora, é claro que nós podemos fazer uma avaliação de quais sejam as pretensões da China, os países africanos não são ingênuos, nem os asiáticos e latino-americanos, para saberem que a China, acima de tudo, quer ser o dominante desse sistema, o dominador. Agora, um dos caminhos, já dizia um grande historiador africano, Ali Mazrui, um cientista político, ele dizia que para os países africanos e para os países latino-americanos, até os asiáticos, que são aliados à China, um dos caminhos passa por negociar, jogar juntamente com isso, jogar com essa rivalidade entre os dois, para, no fundo, impor a sua própria agenda. É claro que sabe-se que a agenda chinesa não é como é que se diz, não é uma panaceia. Obviamente que há muitas críticas que nós podemos fazer à política externa chinesa, e mesmo internamente as críticas que podem existir à sua política, por exemplo, de defesa de minorias, e também o seu pouco respeito pelos direitos de minorias, e também questões raciais e religiosas que existem. Mas uma forma de se pressionar a China e os Estados Unidos a mudarem, no fundo, a sua visão em relação às principais temáticas no mundo, é justamente de saber negociar e saber impor a sua própria agenda. No caso obviamente, neste momento, falando agora do Brasil, como que as populações que estão sendo mais prejudicadas pela pandemia e por outros problemas no Brasil possam ter acesso, por exemplo, ao Banco do Brasil, as indústrias brasileiras ligadas à indústria farmacêutica, não é? As indústrias de biotecnologia, possam ter acesso às patentes para poderem produzir as vacinas de forma gratuita, para que as populações tenham acesso. A mesma coisa no continente africano, que tem uma taxa ainda muito baixa de vacinação. A nível geral do continente, essa taxa ronda os 3%. No caso Cabo Verde é uma exceção, porque tem uma boa taxa, a situação volta nesse momento com a primeira dose a volta dos 80%, mas o que eu reparo é que essas transformações produtivas e tecnológicas, se continuarem como estão, com o mesmo sentido, não vão beneficiar os países que mais precisam, os estados que mais precisam, a nível, por exemplo, da saúde, a nível das alterações climáticas. Os continentes do Sul são os que menos poluem, mas que mais sofrem, as consequências das alterações climáticas, e também os que mais sofrem as consequências das migrações
internacionais, por exemplo, provocadas por variedíssimos episódios extremos, tanto a nível climático como a nível dos conflitos violentos. Então, em termos gerais, nós podemos dizer que tanto a Ásia como a América Latina, a América, nesse caso a América Latina, e a África, muitas vezes, apesar de serem a fonte de matérias, nesse caso primas e recursos humanos, para que haja essas transformações produtivas, tecnológicas e financeiras em processo, são do que menos beneficiam dessas transformações. E é preciso cada vez mais que haja uma união, não é? entre esses Estados e outros atores do Sul para contrapor essas consequências negativas. E creio que isso tem a ver com... Está mais ligado com a segunda pergunta, não é, Ramatis? É isso que eu já ia começar a falar. Não sei se tem já algum comentário, uma pergunta a mais em relação a essa primeira pergunta. Terei todo o gosto de responder. Sim. Em relação à primeira pergunta, sim, estou satisfeito. Eu queria apenas fazer um acréscimo, pedir, antes de ir para a segunda pergunta, que eu anotei aqui para fazer. Um comentário seu me chamou a atenção, que é justamente esse período da Revolução Industrial e como que a Revolução Industrial dependeu da maneira como os países centrais europeus trataram os demais povos. Nós sabemos do saque, né? Você cita aí alguns autores que abordam isso, o saque que houve. Existe uma discussão hoje em alguns pesquisadores, particularmente brasileiros, de uma relação que se estabeleceu que é um pouco na linha do que você fala, entre a construção do capitalismo e o colonialismo e por consequência, a escravidão, o sequestro de pessoas para trabalhar. E que nessa construção foi necessário se criar uma justificativa para aquilo que os europeus estavam fazendo. E essa justificativa acabou se organizando enquanto uma ideologia que nós damos o nome de racismo. Então, existe essa elaboração que o racismo, enquanto ideologia, ela é resultado daquele momento econômico e da necessidade de criar uma justificativa, enfim, uma ideologia que legitimasse aquilo que os europeus estavam fazendo. Essa elaboração, eu não sei, e aí é uma pergunta mesmo, assim, em que nível essa elaboração em outros espaços, em outros países está se dando? Você tem essa elaboração, tem mais alguns outros colegas com quem você convive que teriam essa elaboração ou algo próximo, ou tem algum comentário a fazer a respeito dessa elaboração, dessa relação da construção do racismo enquanto ideologia, como resposta a um determinado momento econômico? Sim, sim. É claro que o racismo vai se suportando consoante a época histórica, não é? Vai suportar a realidade, no fundo, da que podemos chamar da dominação, exploração. Okay? Agora, a partir do século XV, nós conseguimos ver, isso em diálogo com vários autores africanos e não só, da vossa região, por exemplo, quem dialoga, eu acho de forma interessante, essas questões, com quem eu converso, lendo os seus trabalhos, mas também tive a sorte e a oportunidade de conversar com ele. Curiosamente, no Brasil, é o Henrique Dussel, que é um filósofo argentino e mexicano, onde ele diz, e outros também defendem, que muitas vezes os que não querem que se faça essa ligação, de olhar para o racismo como uma justificação, não é? Para justificar o domínio colonial, os que não querem que se faça isso defendem que já havia escravatura antes. Exato. Que a escravatura não foi inventada, digamos, pelos europeus, que já existia na antiga Grécia, no antigo Egito, e etc, etc, etc. Agora, o que o Dussel e outros defendem, e eu concordo também, é que há essa associação que se faz
da escravatura ao racismo, okay, ela é uma associação distorcida, porque associa-se a escravidão, a escravatura moderna colonial, com a escravatura que existia anteriormente, não é? E também depende do tipo de escravatura. Se a gente for falar da escravatura árabe, por exemplo, podemos até ter pontos de contato com a escravatura que os europeus vieram a aplicar. Porque os árabes também, em simultâneo, quase antes, implementaram esse tipo de escravatura no continente africano. Escravatura, mas que tipo de escravatura? Aí é que reside a diferença. Enquanto que e já existem estudos que mostram que em sociedades guerreiras, onde se usa a violência para a submissão do outro, em algumas sociedades africanas e não só, e isso existiu também em outros lugares, em outras latitudes, mas a África sendo o berço da civilização e o berço também até da modernidade, aquilo que se convenceram a chamar de África. Naquela altura não era África, pronto, são territórios, eram impérios e com outras estatalidades, outras formas de organização política e social, que não se compatibilizam com o conceito de Estado-nação. O dominado, muitas vezes, nunca perdeu a sua qualidade de humano, de ser humano. Foi dominado, perdeu a guerra, e depois era incorporado noutra cultura. E muitas vezes existem relatos, existem trabalhos que mostram que quem perdeu o conflito, a guerra, muitas vezes depois integrava-se de forma tão, podemos dizer, tão natural, ou teve um curso de integração, que chegou até a liderança do povo que o capturou inicialmente. E isso, inclusive, até se quiser uma linguagem mais metafórica, até do âmbito do cristianismo, aconteceu com Moisés, por exemplo. Se a gente quiser usar um exemplo que as pessoas possam compreender. Mas isso é outro variedíssimo exemplos que mostram que antes do século XV, XVI, não se pode falar desse paradigma da escravidão, que depois passou a existir. É claro que esse não era o paradigma dominante. Não significa que não existia casos isolados de escravatura em que o ser humano foi transformado num objeto de exploração, porventura, porque não se sabe. Agora, a partir do século XV, XVI, isso passou a ser uma estrutura do sistema mundo. A partir do século XV, XVI. Então, os europeus instauraram um sistema mundo, um sistema econômico mundial, por isso que preencheram o campo deixado pela China, que eu referi anteriormente, onde o ser humano foi transformado num objeto, perdeu a sua identidade, uma mercadoria. Tanto é que em Cabo Verde passou a ser um centro de aquilo que se chamava na linguagem cristã católica de processo de ladinização. Agora o termo não sei se estou a pronunciá-lo corretamente, se é ladinização ou ladinização, que é o processo de batismo. Sim. Onde o africano que era trazido do continente perdia referências familiares, tinha um novo nome, era integrado em outro grupo, transformado num produto e reexportado para a América Latina. Só um parênteses para te ajudar. No Brasil existia, no tempo da escravidão, duas expressões. Era o negro ladino e o negro boçal. O negro boçal é aquele que, de alguma maneira, estava resistindo à cultura dos europeus, ao cristianismo, mantinha o seu nome original e normalmente sofria punições por isso. O negro ladino era aquele negro já aculturado. Talvez seja isso que você esteja se referindo. O processo de ladinização, exatamente. E o Cabo Verde era conhecido até por ser um supermercado a céu aberto de escravos. O grande supermercado de seres humanos da modernidade é Cabo Verde. É as ilhas de Cabo Verde. Cabo Verde também em Goré, em Senegal, e outros espaços. Mas Cabo Verde, até como os portugueses é que iniciaram isso, justamente a partir de 1460, em Cabo Verde, muito antes da ida de Colombo à América, que é 1492, e por isso mesmo é que a partir de Cabo Verde nós podemos ver onde é que começa a modernidade colonial, nessas ilhas pequenas do Atlântico Médio. Então, é possível ver que, de facto, a partir do século XV, XVI, esse tipo de escravatura, onde tira-se a alteridade do outro,
perde a sua capacidade de resposta, de ser humano, transformar num objeto, num animal, não é? Num produto de exploração. A partir daí foi possível justificar a retórica da inferioridade do racismo. Então o racismo é cultural. A partir daí. E a partir daí atrela-se ao capitalismo comercial. Comércio de pessoas, comércio de mercadorias. E foi adquirindo fase. Nesse momento o capitalismo não é só comercial, nós já sabemos. O capitalismo agora é neoliberal, é ultraliberal, é financeiro, é isso, mais aquilo. Não é? Agora se fala até do capitalismo da seringa, digamos, falando um pouco da questão das vacinas. Não é? Sim. Como é que se deu agora esse egoísmo, digamos, dos países centrais em relação aos outros países no que toca à distribuição de vacinas? E como é que as indústrias farmacêuticas se comportaram na Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos. Então, é isso. E a gente percebe agora, inclusive, antes até queria fazer um comentário antes de ir para a segunda pergunta, o poder, quer dizer, a gente, provavelmente alguns já conheciam, o imenso poder que tem a indústria farmacêutica, né? E que determina quem morre e quem vive e na verdade, comercializa a doença, né? O imenso poder dessa indústria farmacêutica, é algo realmente assombroso, como está aí. Eu queria agora, então, já partindo para a nossa segunda pergunta, que é a terceira, mas eu incluí mais uma. Na sua compreensão, como as disputas interestaduais e os desafios ambientais se manifestam? Sim, nós estamos agora, pelo menos eu consigo perceber isso, que as disputas entre os Estados, né? Entre os Estados, são um sintoma, no fundo, dos desafios que eles mesmos enfrentam, no sentido em que eles estão sendo... o poder dos Estados está sendo questionado por outros atores internacionais. E o Ramates acabou de referir, por exemplo, a questão no caso das indústrias farmacêuticas. São essas grandes multinacionais que disputam com os Estados campos de atuação, disputam com os Estados o poder sobre as relações internacionais, sobre o sistema internacional. E no caso, estamos a falar aqui do meio ambiente, nota-se claramente num fenómeno chamado pela Vandana Shiva de biopirataria. O Ramates deve estar irá ter ouvido falar nisso, não é? Onde a disputa entre os Estados no que toca a questão das patentes, não é? Das patentes, de como ter acesso aos lucros gigantescos que as patentes podem propiciar a partir da exploração, por exemplo, de plantas ou de animais. Aí é que emerge a questão dos desafios ambientais. Só falando um pouco dessa parte da questão das patentes, o caso brasileiro penso que é um caso até interessante de citar, né? Já que é uma grande reserva de biodiversidade do mundo. Por exemplo, se fala muito de se a Amazônia é brasileira ou não, né? Então, justamente por isso, como há um interesse dos outros estados, a grande reserva de biodiversidade da Amazônia, do Brasil, essa retórica interessa dizer que a Amazônia não é brasileira, é mundial. Porque se assim, vai justificar que quem tem mais poder económico e financeiro possa explorar as riquezas ambientais da Amazônia. Vai permitir que esses países possam enviar aquilo que nós chamamos de seus biopiratas, é? Para, por exemplo, andarem pelas aldeias indígenas, pelos territórios indígenas, pelos territórios quilombolas, não é? E obter de forma clandestina os princípios ativos de plantas medicinais seculares, milenares, que os povos vêm utilizando ao longo dos anos de forma livre e sem patentear, obviamente.
ao adquirir esse princípio ativo, patentear esse princípio ativo e depois explorar, impedindo inclusive os povos que têm estado de forma sistemática a usar esses conhecimentos tradicionais, ditos tradicionais, e no fundo patenteando, impedindo de utilizarem esse mesmo conhecimento. E muitas vezes isso já tem acontecido, não é? De haver processos internacionais colocados por essas empresas, pagando, obviamente, advogados a peso de ouro, tentando impedir que as populações continuem a usar os conhecimentos a partir do uso dessas plantas, por exemplo, ou tipo de conhecimento. Então, é isso que Vanna Nashima chama de pirataria. Ela até chama isso do regresso do Colombo. No sentido, se antes havia colonização via da ocupação territorial, agora também existe esse tipo de exploração por parte dos Estados e das suas agências, nesse caso as indústrias, as grandes empresas de farmacêuticas, indústrias farmacêuticas e de biotecnologia, as grandes multinacionais. Então, isso acaba por levar a que haja um confronto entre os Estados. Nesse caso, nós ouvimos que de vez em quando, nós assistimos a trocas de argumentos entre, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos. Onde se fala de quem e qual a legitimidade do Estado brasileiro explorar ou não as riquezas da Amazônia. Só que internamente também há uma instrumentalização disso. Okay? Utiliza-se o argumento que não, a Amazônia é nossa, o Brasil é nosso, para também proteger as investidas de atores pouco escrupulosos internamente, como os madeireiros, também, já sabemos, né, os grandes empresários latifundiários que dominam, aí se chama, legalmente, juridicamente, essas propriedades, a grande maioria das terras férteis do Brasil, o que mostra que, de facto, o Brasil e outros países no mundo, em África também, os países africanos, isso acontece, onde o direito que é aplicado é o direito colonial, herdado da colonização, e o direito que é aplicado é o direito de propriedade individual, não é o direito de propriedade coletiva. Sim. É o chamado direito moderno colonial, que põe a tônica no direito de possuir, de conquistar e de explorar. É o direito individualista, não é o direito coletivo. E eu poderia falar muito sobre isso, mas basicamente o que nós encontramos é que uma parte desse direito que vem do direito romano, não é, foi marginalizado, que é o direito, no fundo, que preserva o caráter intersubjetivo do sujeito, que no fundo preserva o caráter coletivo do direito, não o caráter formalista e técnico da propriedade privada. Isso tudo para dizer que a Europa herdou o direito do antigo Egito, o direito também da antiga Mesopotâmia, chamado Código de Hammurabi, também o livro dos mortos do antigo Egito, e só preservou uma parte que está no direito justiniano, chamado direito romano. Okay? Justiniano foi um dos imperadores do Império Romano, do Ocidente, se não me engano. Então, isso mostra que essas disputas internas que nós encontramos nos países, vários países, como por exemplo no caso brasileiro, muitas vezes beneficia quem domina o direito vigente, não é? Nesse caso é o direito estatal, o direito, nesse caso, do Estado, e impede esses povos que têm os conhecimentos sobre essas plantas que eu referi, que têm conhecimento milenar, que têm práticas milenares, impede que eles possam defender os seus conhecimentos em pé de igualdade com os outros atores, porque esses é que dominam o código jurídico vigente. Então isso é E é claro que a nível internacional tem-se procurado avançar nesse ponto de vista, com algumas convenções, como por exemplo a Convenção sobre a Diversidade Biológica, ou mesmo outras convenções, mas na prática as multinacionais e os Estados têm conseguido levar a sua adiante porque os povos que são prejudicados não conseguem ter o poder financeiro e jurídico para contrapor a essa situação. Então há disputas fortíssimas entre Estados para abocanhar, no fundo, não é,
o pouco que resta em termos ambientais. Nós temos uma... E as ciências sociais humanas, que são saberes coloniais, por causa disso, não só por causa de terem estado ao serviço dos Estados para a colonização, dos Estados europeus, mas são coloniais no sentido em que são saberes que foram utilizados de forma secular para a exploração do meio ambiente. Quando se olha para a natureza como um objeto de exploração, é isso que tem acontecido. O ser humano não se olha a si próprio como parte da natureza, enquanto que a narrativa dos povos africanos e da América Latina também, os povos indígenas, é de que o ser humano é parte integrante da natureza. Aliás, não sei se na Bolívia há a expressão do Pachamama, né? Aquela expressão suma camana, suma casai, suma camana, no sentido do bem viver, que senão são expressões de Quechua, ou uma das línguas que tem no Peru, no Equador. Tem o Quechua e o Aymara, acho que deve ser Quechua. Quechua e Aymara, não é? Então, a ideia da mãe terra, a ideia da união do suma casai, ou seja, do bem viver, que implica uma harmonia entre o ser humano e a natureza. E é uma visão que respeita não os antepassados, os que estão vivos, e também a posterioridade, ou seja, os que vão nascer. Por isso que a concepção mesmo cosmogónica é diferente. O tempo da natureza é um tempo, não é um tempo rápido, não é um tempo que é os tempos que temos agora, os tempos da globalização, tempos com velocidades furiosas, digamos. É um tempo glacial, um tempo mais lento, não é? E esse tempo da biodiversidade não se computou com esses tempos da biopirataria, onde inclusive o próprio ser humano, não é? É fruto de experiências de exploração. Aí, creio que o Ramatz também tem de estar a precisar sobre isso, nesses tempos da necropolítica, não é? Sim. Onde o Achille Mbembe, muito bem com base nos trabalhos do Foucault, o conceito de biopolítica e de biopoder, nos mostra como é que nós podemos fazer essa ligação entre a necropolítica e a biopirataria. No sentido em que o próprio ser humano é dado a experiências científicas, não é? O corpo do ser humano, com o objetivo de gerar lucro. Não é? Sim. Os animais é a mesma coisa. Então, quando se fala da manipulação genética dos animais, dos alimentos, com o objetivo de gerar lucro, aí é que reside o problema. Se o conhecimento científico tivesse também, para além dessa... O problema é que nós estamos encontrando atores internacionais e também atores internacionais, como não só estatais, mas não estatais, multinacionais, que financiam apenas pesquisa que gerem lucro. Aí há um problema. Se nas academias, onde nós estamos, esses grandes benfeitores também pudessem financiar, pesquisas que procurem incentivar a emancipação dos povos, no sentido de, tudo bem, vamos estudar curas para diversas doenças, né? Cancro, outras patologias que existem, ou então vamos procurar encontrar formas de, imaginem, indo pesquisar o princípio de uma planta para patentear e para procurar produzir medicação em massa, mas existe a prerrogativa de os benefícios também recaírem sobre as populações de onde esse conhecimento partiu. Então o que não tem existido é essa outra parte, no fundo, a parte mais emancipatória, no sentido de querer que os benefícios do conhecimento científico abranjam todos e todas, não apenas para alimentar aquilo que creio que agora eu já esqueci o nome da senhora, uma mexicana que chamou de capitalismo gore. Ou seja, é um capitalismo que lembra um pouco os filmes gore, capitalismo violento, não é? Que põe a tónica mesmo na objetificação, transformando o ser humano num produto. Lembra um pouco, podemos até aqui parafrasear a frase do Karl Marx, onde ele fala quando ele falou do fetichismo da mercadoria. Nós podemos falar do fetichismo do corpo, né? O feitiço do próprio corpo. E até podemos citar outros autores mais
mais recentemente, como o Zygmunt Bauman, que fala da modernidade líquida, não é? Da liquidez, da fluidez dos tempos atuais, onde, no fundo, e mesmo um outro autor como o Rick Beck, que fala dos riscos globais, não é? Dos riscos ambientais globais, esses desafios ambientais que temos hoje se manifestam no âmbito dessas disputas entre os Estados. Atualmente, os principais conflitos que nós temos a nível mundial não são conflitos por disputas, no fundo, aqueles conflitos violentos que nós assistimos normalmente, como disputa pelo poder do Estado, a conquista de independências, como aconteceu na década de 60 do século passado, ou guerras civis da década de 90. As guerras do século XXI são guerras por recursos naturais. No caso do continente africano, nós temos de estar a assistir ao aumento das tensões por causa dos conflitos de água, guerras de água. Né? No norte da África, quando falamos das disputas entre o Egito e a Eritreia, não é? Mesmo no Médio Oriente, entre o Líbano e Israel, não é? Muitos conflitos que nós muitas vezes olhamos, pensamos que se tratam de conflitos que têm por base a religião, disputas políticas, na verdade são conflitos por recursos. Basta olharmos para as incursões que Israel faz muitas vezes nos colinatos, aliás, nas regiões onde estão os palestinos. Muitas vezes é para controlar no fundo, as reservas aquíferas de água. Mas isso não passa na comunicação. Então, tendo em conta que o ser humano realmente vai cada vez mais dominando esse nosso planeta, as disputas ambientais vão aumentando e tem como base também as disputas entre os Estados e não só, com esses outros atores que eu referi. Muito bem. Ainda um pouco, né, nessa linha do resultado dessas... Em complemento àquilo que nós conversamos até agora, queria perguntar para você quais as consequências distributivas, na sua opinião, inclusive do ponto de vista interseccional. E aí eu já alerto que nós temos mais uns 20 minutos para essa e a outra pergunta. Mas fique à vontade, sem procurar restringir, mas só para a gente balizar o nosso tempo aqui. Olha, essa terceira pergunta é uma pergunta complexa, porque envolve, não é, vários campos, quando falamos da interseccionalidade, não é? Sim. E as consequências são terríveis, no sentido em que, em termos de distribuição, em matéria de distribuição, quem sofre, de facto, são as pessoas que são racializadas e que também são, no fundo, discriminadas devido a várias razões, não só a razão da sua origem étnica ou racial, né, mas também devido a suas questões do género, questões da sua preferência sexual, da sua origem geográfica, e etc. E como encontrar estratégias comuns, coletivas, que possam diminuir essas consequências. Nós, quando olhamos, por exemplo, para a questão se fala na questão do Mediterrâneo, por exemplo, quando se fala da desgraça das migrações da África para a Europa, não é? Aquela visão apocalíptica de que milhares ou milhões de africanos procuram passar a Europa e acabam por falecer no Mediterrâneo. Então, essas consequências que nós falamos aqui, para além de consequências reais, o problema são as consequências simbólicas da narrativa que a comunicação social do Norte muitas vezes passa. Como contribuir para desmistificar essa narrativa? Existe essa narrativa de que negros e negras africanos e africanas, alguns milhões por ano,
tentam atravessar o continente africano, devido a várias consequências, conflitos, etc, etc, e procuram o Eldorado na Europa. Então, essas consequências, as consequências dessa narrativa são terríveis, do ponto de vista para a economia, para a política africanas. Por exemplo, é facilmente desmistificável essa narrativa. Os chineses enviam mais pessoas para a Europa por ano do que o continente africano. Só a China. Em primeiro lugar, os dados comprovam isso. Em segundo lugar, essa imigração africana de países como Eritreia, Somália, e são 4 países. Eritreia, Somália, Líbia e mais um outro país perto aí. São 4 países que são ex-colónias da Itália. E é perto, a Península Itálica está perto do Mediterrâneo. E é um problema pós-colonial. Um problema que surgiu devido à péssima descolonização que houve da Europa em relação à África. E o número nem chega a 1 milhão por ano. É 700 mil, 800 mil. Agora, o drama é terrível porque as pessoas morrem. E a comunicação social filma isso. Então, em termos de percentagem, o número de mortos por ano, ou o número de imigrantes clandestinos ou documentários que procuram a Europa, nem chega nem a 1% ou 2% das migrações africanas. Os africanos imigram mais dentro do continente. Okay? Então, agora, quando existe essa narrativa, é claro que o drama é terrível, mesmo que haja só um morto, é uma situação lamentável, é dramática. Agora, quando se procura colocar essa mensagem de que há mais imigração da África para a Europa, quando na verdade até o inverso, muitas vezes, não é? Quando houve crise na Europa, muitos milhares de europeus foram procurar fazer investimentos no continente africano. Eu falo dos países de língua portuguesa, por exemplo, caso Angola, etc. Okay? Essa imagem acaba por prejudicar bastante o continente africano, não é? A imagem do continente, e isso acaba também por provocar consequências a outro nível. Leva, por exemplo, a que isso justifique medidas internas do parte dos Estados que seja discriminatória em relação a mulheres, crianças, não é? E que haja discriminação em termos devido à origem étnica das pessoas, religiosas, etc. O que acontece no caso da Líbia, onde nos últimos anos tem recrudescido situações de exploração humana, de pessoas que vêm de outros países e passam por Líbia na tentativa de ir para então, aumenta o grau de discriminação, de controlo por parte dos Estados, de autoritarismo por parte dos Estados, que, utilizando como desculpa essa visão dominante que vem do norte, de que há uma grande procura da Europa, por parte dos africanos, que não corresponde à verdade, procuram, no fundo, justificar as suas ações autoritárias internamente com base nessa imagem. Muitas vezes até há essa instrumentalização dessa imagem para procurar dinheiro junto da União Europeia, etc., procurando financiamentos para procurar conter essa imigração, quando na verdade muitas vezes esses regimes, alguns desses regimes, vão utilizar esse dinheiro para promover maior autoritarismo, maior controlo populacional. Então isso é um exemplo de que as consequências da problemática das migrações internacionais, quanto mal geridas, mal geridas não só por países africanos, asiáticos. Neste momento, por exemplo, sabe-se que há maior fluxo de refugiados que vêm de lugares como o Iraque, como a Síria, do que do próprio continente africano. Não é? Essa gestão desastrosa por parte dos países emissores, também dos Estados europeus, leva a que as consequências sejam transversais em termos de raça, de género e de orientação sexual e religiosa, etc, etc. E nós encontramos, esse é um exemplo no caso das migrações internacionais, mas nós encontramos isso no campo também chamado racismo ambiental, onde
os países que sofrem de alterações climáticas são os países que têm menos recursos, e isso leva também à deslocação de pessoas, aos refugiados ambientais, não é? Leva ao racismo ambiental, e isso também está relacionado com as questões religiosas, os extremismos religiosos que nós vamos tendo devido a essas intervenções, interferências externas. No caso africano, os casos paradigmáticos são da Líbia e do Mali, onde em 2011 e 2012, nessa altura, por exemplo, por causa dos interesses que tem no continente africano, a França liderou intervenções tanto na Líbia como no Mali. No caso do Mali, com a intervenção foi da NATO, não é? Mas liderada pela França, onde se fez uma interpretação errônea de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em vez em que a resolução dizia que a ideia era, o objetivo, aliás, da intervenção era somente de impor uma zona de exclusão aérea para evitar que o exército líbio bombardeasse a sua própria população, mas os aliados da França, a NATO e os seus aliados, nesse caso a França liderando a intervenção, na altura era o Hollande, que era o presidente francês, aproveitaram para bombardear a Líbia e derrotar o líder líbio Gaddafi. É? Então, isso levou a que houvesse essas consequências todas. No fundo, a destruição da Líbia, que era um dos principais financiadores da União Africana, por exemplo, aos interesses franceses de continuar a ter uma palavra a dizer no seio das instituições africanas, a União Africana e também a outras instituições subregionais como a CEDEAO. Por isso que mais tarde também, aliás, em 2011 houve a intervenção francesa na Líbia, aliás no Mali, no norte do Mali. Então são consequências em catadupa. Quando as consequências da destruição da Líbia levou a que muitos dos líbios, de forças rebeldes líbias, se refugiassem no norte do Mali. Por consequência, isso levou também que houvesse uma intervenção francesa no norte do Mali. E neste momento essa região está instável. Então, nós temos essas ligações todas de conflitos provocados por intervenções estrangeiras, não é? Que depois vão se interligando com interesses locais de líderes poucos escrupulosos ou autoritários, e que também se liga com questões religiosas, extremismos religiosos, que são, no caso do ISIS, que está na Síria, mas também tem ligações com o continente africano, e chega até à Nigéria, no caso com o Boko Haram. Então nós temos esses extremismos religiosos que estão interligados com intervenções externas, é? E que depois também se ligam com problemas internos do que toca ao pouco respeito pelas preferências religiosas, pelas orientação sexual, e também questões ligadas a disputas por terra, que eu já referi há pouco, por recursos naturais. Então há, de facto, consequências distributivas terríveis do ponto de vista internacional. E como enfrentar isso, que é o grande desafio do momento, e a solução, como estava dizendo, a última questão, né? Tá. Como enfrentar isso justamente é a última questão, né? Como aliviar as assimetrias e a partir de soluções populares e ação do Estado. Então, aí, para concluirmos... Sim, para concluir, nós podemos falar das consequências distributivas. E passar um pouquinho a gente administra. Mais importante que a sua fala, que está sendo muito rica. Então, um pouco como é que é a sua visão para as soluções, em especial as soluções populares e também a ação dos Estados. Uhum. Em primeiro lugar, eu considero que para a situação atual existem fatores internos e externos. No caso africano, como já referi,
Nós, em vários países africanos, nós temos lideranças que estão corruptas, que estão ditatoriais e que estão ligadas às colónias, às metrópoles. No caso da França, o caso paradigmático, né? Que é um dos principais financiadores de variedíssimos golpes de Estados que têm existido no continente. Claro que há outros Estados que procuram seguir outros caminhos. Há vários exemplos, do Botsuana, das ilhas Maurícia, Seychelles, inclusive de Cabo Verde, do Ruanda, etc. Existem excelentes exemplos. Agora, como tornar isso global para o continente africano todo, para a Ásia toda, para a América Latina toda? É que hajam, no meu ponto de vista, que as forças, não só os movimentos sociais, mas outro tipo de atores internos e também não só, façam cada vez mais exista uma interação, uma visão transescalar, que haja uma ligação, que haja no fundo uma rede, que haja uma comunicação internacional entre esses movimentos, com o sentido de pressionar mesmo os atores dominantes no sentido da mudança. Se não houver uma ligação local, nacional, global, um desses exemplos que está sob, no fundo, perseguição, que é o Fórum Social Mundial, não é? É um desses exemplos. Se não houver multiplicação desse tipo de iniciativas, ativa a nível local, nacional, regional e internacional, não é? Procurando reconhecer as outras formas alternativas de organização política, econômica, social e cultural, para além e fora do conceito estatal dominante. Se houver mais casos como o da Bolívia e do Paraguai, onde se reconhece o Estado plurinacional, no continente africano também se reconhece a diversidade de estatalidades, a diversidade de formas de organização estatais que não seja a do Estado-nação herdado do Ocidente, no fundo. Esse diálogo entre atores estatais e não estatais, a partir de soluções de baixo para cima, olhando, por exemplo, para as alternativas ao próprio discurso desenvolvimentista, a chamar alternativa ao desenvolvimento, como alguns autores já falam, não é? Que põe em causa, que procure, no fundo, reconhecer, incentivar soluções. Eu costumo chamar isso, um conceito que eu propus, no fundo, um normativismo contextual, circunstancial, onde procura-se valorizar as práticas, as normas locais que resolvam os problemas concretos e que não existe a necessidade de exportar esses resultados ou essas soluções para outros. Pode-se beber, pode-se inspirar, mas nunca copiando. Então é pôr a tónica no local, mas local emancipatório. Muitas vezes o local pode ser também reacionário. Não é um relativismo absoluto, mas é a ideia de um relativismo contextual que tenha como foco principal a resolução dos problemas. E que, nesse caso, nós podemos pensar no caso da academia, ter um foco muito maior, por exemplo, nos saberes locais, nos saberes endógenos, não só no conhecimento científico. No caso da academia, incentivar um pouco aquilo que se chama cada vez mais uma postura intelectual que saiba ouvir e canalizar bem os conhecimentos que vêm das populações. E não somente dar a palavra, como já diria Spivak, não é só falar, mas também saber ouvir. Não é? O intelectual não pode deixar apenas dar voz ao subalterno, mas sim, também tem que saber ouvir. Então eu creio que para aliviar essa simetria é preciso que haja uma conexão, que haja um trabalho de rede entre os atores, os temas que existem na América Latina, com a África, com a Ásia, de facto para isso que é para formar uma autêntica cosmovisão do sul global, não é? O Dussel chamou isso de transmodernidade, em que haja uma constelação de modernidades
marginalizadas para enfrentar a modernidade dominante, não é? Eu vou mais além, eu digo até por uma espécie de transdescolonialidade, não é? Que a partir para a decolonialidade ou descolonialidade a partir daqueles que foram mais prejudicados pela modernidade colonial. Não é? A solução passa um pouco por aí, do meu ponto de vista. Não é, Ramati? Não sei se já passei o tempo ou se poderei ainda falar um pouco mais sobre isso. Na verdade, a nossa assessora aqui, ela parece que nos concedeu um pouco mais de tempo, que ela ainda falou que entraria para quando desse o tempo. Então, acho que a gente pode continuar explorando você um pouquinho mais, e se quiser até continuar, né, nessa sua fala, mas eu queria acrescentar também as ações e o debate possível que nós poderíamos estar promovendo, e esse aqui que nós estamos fazendo é parte disso, a partir de um olhar também sul-sul, que não é uma novidade também, lógico, que isso já se está se fazendo em vários espaços. Mas enquanto academia, enquanto uma academia, como você coloca, que ouve o seu povo, que ouve os saberes tradicionais e que procura dialogar com esses saberes e aprender com esses saberes e devolver esses saberes para a própria comunidade, a partir dessa perspectiva, que diálogos sul-sul nós poderíamos estar pensando, em que pese o nosso seminário aqui, ele é sul-norte, né? Mas como ambos estamos dentro dessa perspectiva de sul, pensar um pouco que diálogos esses nós poderíamos estar promovendo entre nós. Sim, esse diálogo pode ser aprofundado. Eu, quando falo para uma plateia que é brasileira, essencialmente, eu penso logo nesse corredor do Atlântico Sul que chega ao Atlântico Médio, onde está Cabo Verde. Né? Tanta coisa que a gente pode fazer em conjunto. Por exemplo, eu sou professor convidado na Universidade Federal do Pará, lá em Belém do Pará. Então, quando eu estive lá, quando vou lá de vez em quando, por causa da pandemia, há 1 ou 2 anos que não vou, mas o que eu senti é que há há semelhanças e diferenças. Uma das semelhanças é que a colonização, o processo de colonização levou a que houvesse um grande desconhecimento, encobrimento dos saberes e conhecimentos que esses povos enceravam antes do confronto colonial. Okay? E que também, ao mesmo tempo que no caso por exemplo, há uma companhia que foi criada naquela altura, no século XVIII, pelo Marquês de Pombal, que é a Companhia Grão-Pará e Maranhão. Então, essa companhia também passou a gerir as colônias portuguesas, Brasil e Cabo Verde incluídos. Então, essa companhia tinha uma grande base em Cabo Verde. Inclusive, nós temos um bairro na cidade da Praia que se chama Bairro da Várzea, porque era a várzea da Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Então, muitos colegas meus, investigadores dessa zona do Pará e Maranhão, ignoravam até então, não é, esse trânsito que existia de Cabo Verde para o Brasil e vice-versa dessa companhia. E como é que muitas pessoas que foram transportadas à força nos barcos da companhia, escravatura, etc., levaram conhecimentos, né, para o Brasil e vice-versa, das áreas por onde a companhia passava. Então, projetos que possam reinventar ou recriar essas idas e vindas para procurar é uma espécie de recolha de conhecimentos e também de valorizar e de reconhecer e valorizar os conhecimentos que foram transportados nesses barcos, não é? É uma forma também de
de descobrir, não é? Sair desse encobrimento, descobrir muitos conhecimentos que foram silenciados pela narrativa colonial. Eu, por testemunhar isso, e de que há essa necessidade de nós ter maior diálogo, maior trânsito entre Maranhão, Pará e as Ilhas de Cabo Verde, por exemplo. Olha, muito bom. Mas foi isso porque eu estive lá. Agora, imaginem o que é que se pode fazer também em outras universidades, em outros estados. Okay? E eu pude perceber então que, afinal, apesar de haver grandes diferenças, por exemplo, a Amazônia é diferente, ela é, no fundo, é uma estrutura muito baseada numa economia ribeirinha, dos rios, algo diferente das ilhas de Cabo Verde, que são ilhas arquipelágicas, o mar é que domina, enquanto na Amazônia é o rio que domina. Sim. Apesar disso, nós conseguimos perceber que houve uma grande interação, uma grande influência afro, não é? E nessas comunidades. Por se perceber que há uma conjunção de conhecimentos afro-indígenas e etc. No Pará, por exemplo. Então, eu penso que uma forma de aliviar essas assimetrias é nos conhecermos mais e melhor. E já há exemplos disso no caso do Brasil e Cabo Verde e em outras latitudes do sul global, por exemplo. Muito bem, conversamos aqui com o professor Adair Varela, uma conversa bastante rica, que foi muito oportuna e muito boa aqui para o nosso diálogo sul-norte, que organizado pelo NIDES. Agradecer muito ao professor por esse diálogo e dizer aqui já de antemão, e eu tenho certeza que eu falo em nome dos meus colegas, das minhas colegas, e já convidá-lo aqui para outras atividades, outras conversas, outros diálogos, inclusive presencialmente, espero, né, que essa pandemia vamos vencer e vamos poder dialogar mais de forma presencial e mesmo, ou de forma virtual, como nós estamos fazendo aqui, que certamente essa troca vai nos enriquecer muito. Nós temos um curso muito importante também lá de relações internacionais com diversos colegas que discutem e estudam tanto a Europa, a China, como a África. Tem mais de um colega que estuda a África e que é possível se estabelecer grandes diálogos, grandes conversas e nos enriquecermos mutuamente. Então, é nesse sentido que eu quero agradecer muito a sua contribuição. Um grande abraço e um grande axé, como nós falamos lá no Brasil. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Em Cabo Verde nós dizemos mantenha-se, ou seja, é a mesma coisa que um grande abraço e estarei disponível para colaborar sempre. Aliás, já repararam que se me deixarem, eu falo até não poder mais. Agradeço imenso essa oportunidade. Podem contar comigo para futuras colaborações. Muito bem. Muito obrigado.